Olá, vamos iniciar agora mais uma aula. O conteúdo que hoje iremos ver é pré-história. Mas antes de iniciarmos essa aula sobre pré-história, é bom a gente fazer uma pequena análise. Quando se trata de entender e estudar o período referente ao surgimento da humanidade, nós vamos ter duas correntes de pensamentos distintas. Nós vamos ter o criacionismo e nós vamos ter o evolucionismo. O criacionismo, baseado na religião cristã, vai justamente discutir que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, enquanto o evolucionismo vai seguir os princípios do pensamento de Charles Darwin em sua teoria da evolução das espécies, que vai justamente discutir que o ser humano ele vai surgir de um parente do primata e vai evoluir ao longo dos anos até chegar no que nós somos hoje, passando por uma série de fases de evolução. E continuando, seria bom também a gente pensar uma coisa bem interessante. Quando nós falamos de criacionismo e evolucionismo, logo nós pensamos em duas correntes que são completamente diferentes e que há muito tempo vem lutando para provar qual é a que tem a razão. No entanto, vamos pensar, será que elas são tão diferentes assim? Claro que não. Pensem bem. Primeiro, só o fato delas tentarem entender como se deu o surgimento da humanidade, já liga elas. Um segundo, a ciência questiona justamente a questão do criacionismo, porque, segundo a mesma, o criacionismo não leva em conta fatos científicos, e sim simplesmente fé. Mas será que, no caso, o evolucionismo não leva em conta nenhuma fé? É óbvio que as espécies vêm mudando, e o próprio homem vem mudando ao longo da história. Mas ainda não foi achado esse elo perdido que liga o homem aos primatas. Então acaba fazendo com que também aqueles que são adeptos do evolucionismo tenham um pouquinho de fé. Depois de ter falado, mesmo que só por cima dessa questão, é interessante também a gente pensar uma coisa. Quando se trata na questão do homem aqui no Brasil, o que existe também é uma profunda discussão com relação ao surgimento dele aqui, tendo pesquisadores que acreditam que o homem veio aqui para a América há 13 mil anos antes de Cristo, sendo que já existem outros pesquisadores que acreditam que essa datação é muito mais antiga, chegando a 40 mil anos. Mas o interessante é você pensar o seguinte, em que se baseia tantas pesquisas? Uma das fontes que os arqueólogos utilizam para entender essa situação são os sambaquis. O que são sambaquis? De uma maneira bem simples, são restos de comida que as tribos, que os povos deixavam, levando em conta que eles viviam no início de uma maneira nômade, tá certo? Isso permite entender não só a idade, o tempo que esses homens começaram em uma região, mas também permite entender por quanto tempo eles viveram, tipo de alimentação e coisa do tipo, tá certo? Pois bem, vamos iniciar agora em si a questão da pré-história. A pré-história corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita. Ou seja, se você traçar uma linha num papel aí, tá certo? Você pode traçar uma linha no seu papel. Divida ela aí em 5 partes. Dividiu? Na quinta parte você vai ter o seguinte. Você faz um pontinho, tá certo? Então você vai ter o quê? Uma linha com a divisão em mais da metade. Essa divisão você coloca aí invenção da escrita. No lado de cá da invenção da escrita você vai colocar história. No lado de lá, pré-história. Isso é só para você ter um acompanhamento, tá certo? Isso serve para você também entender uma coisa. A história, levando em conta que usa-se a questão da invenção da escrita, que ocorreu aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo, quer dizer que se nós formos pensar assim, a história tem pouco mais de 5 mil anos, enquanto a pré-história tem milhares. Quer dizer que a pré-história vai nomear o maior período da história da humanidade, ok?
Outra coisa que seria interessante também vocês pensarem, já que eu levo em conta a divisão da história e pré-história, levando como marco divisor a invenção da escrita, então a gente pode pensar o seguinte, que vai haver história depois da invenção da escrita. Antes da invenção da escrita não vai haver história. Mas pensem bem, será que uma pessoa que é analfabeta, ou seja, que não sabe ler e escrever, ela não possui história? Ela não possui passado? Ela não possui experiências? Óbvio que não. Então nós podemos dizer que essa associação entre ter ou não ter história com o fato de saber ler ou não, tá certo? É uma associação errônea. Tá bem? É uma associação errada. Mas vamos prosseguir. Nessa transição da pré-história para a história, nós vamos ter um período denominado proto-história. Basicamente, o que seria essa proto-história? Tá certo? Isso vai ocorrer basicamente, tá certo? Quando um povo, dominando um pouco mais a escrita, vai fazer estudos ou escrever algo sobre outro povo que não sabe ler ou escrever, tá certo? Mas também você pode fazer referência à proto-história em que sentido? Quando um povo que está começando a saber ler e escrever deixa alguns documentos antigos, tá certo? E posteriormente esses documentos são estudados e esses documentos vão fazer referência à história daquele povo que os escreveu, a gente chama isso também de proto-história. E o que significa proto-história? Quer dizer que é uma história que não é tão história. Eu sei que é meio confuso, mas se vocês guardarem isso fica mais fácil. No caso, por exemplo, tá certo? Da pré-história, nós vamos ter uma divisão que, primeiro, é uma divisão europeia, tá certo? Mas já se convencionou usar, então a gente vai usar. Nós vamos ter o Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá bem? Apenas para ressaltar, com relação ao Paleolítico. Há algum tempo atrás se utilizava o termo Eolítico. Esse período compreendeu há cerca de 1 milhão de anos o aparecimento do Homo erectus, tá certo? Mas é só para efeito de conhecimento extra. O que eu quero que você aprenda é referente ao Paleolítico mesmo, tá certo? Primeiro, em grego significa antiga pedra, mas também, tá certo? Paleolítico, antiga pedra, mas também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, tá certo? Possui subdivisões internas. Paleolítico inferior, que é o mais velho, Paleolítico médio e Paleolítico superior. No Paleolítico inferior, você vai ter os primeiros registros de ferramentas de pedra, sendo que essas não eram sofisticadas. E o homem vivia a céu aberto, de maneira nômade, e para facilitar a aquisição de alimentos próximos a rios. No Paleolítico médio, é um conceito que compreende, além do espaço temporal, um cultural. Por quê? Porque nesse período o homem começa a usar técnicas de talhe. Como assim? No Paleolítico inferior, o homem vivia literalmente como animal, colhendo e assim por diante. No Paleolítico médio, ele vai começar a talhar ferramentas na pedra. Por isso a questão da idade da pedra lascada, ok? No Paleolítico superior, vai do Paleolítico médio, tá certo? Até o início do Mesolítico. Nele foram encontrados anzóis primitivos, machados, agulha de osso, entre outras coisas. E é também caracterizado pela magia simpática. Como assim magia simpática? É justamente no final do Paleolítico que o homem vai tentar interferir na natureza. Ele vai tentar compreender a natureza e tentar controlá-la. Tá certo? Quando ele vai tentar compreender essa natureza, vão surgir as noções dos deuses. Tá bem? E quando ele vai tentar controlar a natureza, vai surgir essa magia. Não confundam a noção de magia com a noção de religião. São coisas completamente diferentes. Tá certo? A magia pode ser considerada mais como uma fé, vamos dizer assim. Enquanto a religião já é a fé organizada, que na igreja católica, evangélica, assim por diante. Tá certo? Então, recapitulando. Paleolítico. Você vai ter a divisão em Paleolítico inferior, médio e superior. Ok? Vou recapitular de uma maneira bem geral as características do Paleolítico, independente da subdivisão. O homem vai descobrindo meios de dominar a natureza.
vivem em pequenos grupos nômades, tá certo? Se abrigando em cavernas ou perto de rios. Por que ele vive em pequenos grupos nômades? Porque no Paleolítico você ainda não vai ter a capacidade do homem de produzir seus alimentos, tá certo? Então ele vai viver somente de caça e pesca. E aí que é interessante vocês entenderem. Vai ter a primeira divisão de trabalho, uma primeira espécie de divisão social. O homem vai caçar e a mulher vai colher, tá certo? Uma outra coisinha que você vai ter é o desenvolvimento da linguagem para se comunicar. Essa linguagem ainda é uma linguagem muito rústica, tá certo? Antes da linguagem, o homem se comunicava por gestos, tá certo? E também a questão das pinturas. E aí é bem interessante, já que eu falei das pinturas. Você vai ter o início da arte, que é as pinturas nas cavernas, figuras de animais, cenas de caças, tá certo? Essas pinturas rupestres tinham duas funções, segundo os pesquisadores. Tinha a função de comunicação. Por exemplo, se você imaginar numa caverna um homem, tá certo, caçando um animal. Se um colega dele chegasse e visse, ia saber que ele foi caçar. Existe também uma característica mística, tá certo, ligada à magia. Você lembra que eu falei que a magia é o homem tentando intervir, controlar a natureza? Como é que ele vai fazer isso? Pelo menos em seu pensamento. Quando ele pintava, tá certo, cenas de caça, cenas da natureza, ele tentava dominar a natureza. Como assim? Se ele pintasse um animal sendo abatido na caça, quando ele fosse caçar, o animal seria abatido. E também, segundo alguns pesquisadores, ele também pintava para tipo substituir o animal que ele matou, tá certo? Para não ofender a natureza e coisa do tipo. Pois bem, nesse período também você vai ter a fabricação de utensílios de pedra, osso e madeira. Fabricação de anzóis. O homem vai, para poder se proteger do frio, vai utilizar trajes feitos de pele de animal, tá certo? E vai começar a utilizar o fogo. Agora é uma coisa curiosa para vocês guardarem. Existe uma diferença entre utilizar e dominar. O homem no Paleolítico, ele só usa, tá certo? Ele já sabe das facilidades que o fogo traz, com a questão da proteção, do aquecimento contra o frio, da questão da preparação dos alimentos, mas ele ainda não domina. O que se configura dominar o fogo? É você poder fazer esse fogo na hora que você quiser. Enquanto no Paleolítico, se acredita que o homem simplesmente reutilizava o fogo, ou roubando de outras tribos. Existe até um filme muito bom que fala disso, que se chama Guerra do Fogo. Ou ele aproveitando, por exemplo, de tempestades ou coisa do tipo, quando um raio atingia uma árvore e esta ficava pegando fogo. Tá bem? Agora a gente vai falar do Mesolítico. O Mesolítico é um termo que é vulgarmente chamado de período ou idade da pedra intermediária. Tá certo? É um período da pré-história situado entre o Paleolítico e o Neolítico. E presente em apenas algumas regiões do mundo, onde não houve transição direta entre os dois períodos citados. As regiões que sofreram maiores efeitos das glaciações, como assim, períodos que ficaram mais tempo congelados, tá certo? Tiveram maiores evidências do Mesolítico, tá certo? O Mesolítico normalmente não cai muito em provas, seja na escola, seja em concurso, tá certo? O que cai mais mesmo, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O Mesolítico é apenas para você saber que em algumas regiões do planeta não se pulou diretamente do Paleolítico para o Neolítico, tá certo? Houve um período intermediário, unindo características tanto do Paleolítico quanto do Neolítico, ou seja, não sendo nenhum nem outro, por isso que deram o nome de Mesolítico. E já que eu falei no caso de Neolítico, o termo vem do grego e significa pedra nova, mas também é conhecida como idade da pedra polida. Vocês relembram que eu falei que no Paleolítico, e mais especificamente no Paleolítico Médio, o homem vai começar a talhar ferramentas, talhar objetos em pedra? Então, só que ainda era de uma maneira muito grosseira, tá certo? Só quebravam a pedra. No Neolítico, além de quebrar a pedra, ele vai literalmente lixar essa pedra. Tá certo? Lixar esses produtos que ele vai confeccionar. Isso vai fazer com que esses produtos fazer com que esses objetos fiquem visualmente mais bonitos, pelo menos, né, assim, e a utilização vai melhorar, tá bom? Enquanto o Paleolítico você vai ter um Paleolítico inferior, médio e superior,
No Neolítico você vai ter característica geral, no Neolítico só, tá bem? Características gerais. O homem desenvolve melhores técnicas de domínio sobre a natureza, tá bem? Como assim? Ele vai criar melhores formas de sobreviver. Um bom exemplo disso, tá certo? É o quê? A própria dominação do fogo, tá certo? Enquanto no Paleolítico o homem só usa, no Neolítico o homem domina. Quer dizer que ele viaja, quando precisa fazer o fogo ele faz, quando não está precisando mais ele apaga, tá certo? Aí vem uma coisinha bem interessante também. Você vai ter o surgimento das primeiras aldeias, ou seja, os homens se tornam sedentários. Enquanto no Paleolítico ele é nômade, porque ele tem que seguir os alimentos, né, os animais e assim por diante. No Neolítico você vai ter uma grande transformação, tá certo? Em que você vai ter o quê? A questão da própria dominação da agricultura e da criação de animais. Essa revolução, tá certo? Em que antes o homem só caçava e colhia, e agora ele planta e cria, é denominado como Revolução Neolítica. Guardando na cabecinha de vocês. Revolução Neolítica, tá certo? O que é essa Revolução Neolítica? É quando o homem passa a produzir seu próprio alimento, ok? Aí aqui vem uma coisinha bem interessante. Essa revolução em que o homem vai passar a plantar e a domesticar animais, guardando na cabeça de vocês que isso vai ser muito útil, não vai acontecer da mesma forma para todas as regiões do planeta, ok? Em algumas regiões o homem vai ainda estar começando a desenvolver isso, e em outras regiões ele já vai ter desenvolvido completamente, tá bem? Uma das pessoas que criou esse termo foi um pesquisador chamado Gordon Shield. Aliada a essa transformação referente à produção de alimentos, você vai ter também uma seguinte questão. Já que agora o homem não precisa mais correr atrás de seu alimento, então ele pode o quê? Ficar paradinho no seu canto. Então você vai ter o surgimento das aldeias. Então você vai ter uma coisinha chamada o quê? Revolução urbana, tá certo? Tanto é que as primeiras cidades que se tem conhecimento vão surgir na Mesopotâmia. E já que, por exemplo, o homem agora ele passa a produzir seu próprio alimento, vai acabar surgindo uma outra prática também, o comércio, que vai ser feito justamente com o excedente dessa produção. Como assim? Eu estou criando os meus animais, eu estou plantando, colhi, tá certo? E agora eu não vou precisar de tudo. Eu posso fazer o quê? Eu vou atrás de outras pessoas, de outras tribos, e trocam o meu excedente com o excedente dele. Ok? Uma outra coisinha também que é interessante você guardar. Você vai ter justamente também a invenção da roda, o que vai facilitar a locomoção das pessoas. Fora isso também, agora sim você vai ter o surgimento, a manifestação de um pensamento religioso. Como assim? Enquanto no Paleolítico você vai ter o surgimento da magia, e da magia como um sentimento, como uma fé, é só vocês voltarem o vídeo, voltarem o áudio, vão relembrar. Agora no Neolítico eu não tenho mais só um pensamento. Eu vou ter também a organização de uma religião. Agora, como era essa religião? Era uma religião muito animista. O que significa uma religião animista? Que se acreditava que os deuses estavam em tudo, numa pedra, numa montanha, numa árvore, num rio. Ou seja, tudo criava alma. E alma vem do grego anima. Então, se tudo tem alma, então essa religião ela é animista. E essa religião ela era baseada em fenômenos da natureza. Como assim? Um raio, um trovão, tempestade. Tudo isso eram obras dos deuses, tá bem? Nesse período do Neolítico também você vai ter o surgimento
de grandes construções chamadas de megalíticas, que é justamente, olha só, quando você escutar a expressão megalítica, faz referência justamente a grandes construções feitas de pedra durante a Idade Média. Um exemplo bem prático disso são chamados menhirs e dólmens. Agora, como é que você faz para guardar o que é menhir e dólmen? Eu vou tentar fazer uma comparação um pouquinho simples, mas também tem no blog, tá certo? Menhir. Menhir é como se fosse pedras, só pedras assim, enfencadas, enfiadas no chão, ok? Ou elas sozinhas, ou elas em formas de trave de futebol, tá bem? Com relação à trave de futebol, é só você relembrar no Stonehenge, que existe na Inglaterra, que é um círculo feito de pedras, mas essas pedras estão organizadas como se fosse trave de futebol, ou seja, duas pedras grandes e uma terceira pedra lá em cima. No caso, o dolmen é como se fosse uma espécie de casa feita de pedra, ok? É só você relembrar dos Simpsons, perdão, dos Flintstones, ok? Se você recordar aquela casinha feita de pedra, tem as 4 paredes e o teto. Então isso aí é um dolmen. Tudo bem? Quer dizer que eu posso dizer também o seguinte, olha só, que no caso do Neolítico é onde eu vou ter grandes transformações que vão ser responsáveis pelo desenvolvimento da humanidade. Tá bem? Enquanto no Paleolítico o homem só usa o fogo, no Neolítico ele domina. Enquanto no Paleolítico ele tem apenas o sentimento, né, a magia, o sentimento religioso. Já no Neolítico você já vai ter a organização de religiões. Tá bem? E já que eu estou falando de religiões, é curioso vocês saberem o seguinte. Tecnicamente, o nosso Deus, ele é homem, correto? Porque se fosse mulher, seria deusa. Eu sei que parece uma observação meio tola, mas vocês vão entender por quê. Na antiguidade, na pré-história, a primeira divindade, assim, em que você vai ter a criação de uma estátua que represente essa divindade, é de uma mulher, conhecida como Deusa Mãe, que fazia referência justamente o quê? A capacidade de dar vida que a mulher tem. Como logo no início, tá certo? Logo no início, o homem não sabia que quando ele copulava com a mulher, ele engravidava, ele acreditava que a mulher engravidava sozinha. Então, como ela engravidava sozinha, isso era uma característica divina. Tanto é que se você pesquisar em qualquer lugar, Deusa Mãe, a imagem vai aparecer uma estatueta com seios e barrigas grandes, que faz referência justamente o quê? A barriga, a geração do filho, e os seios, a alimentação. Tá certo? Agora vamos iniciar Idade dos Metais. De uma maneira bem simples, a Idade dos Metais vai fazer referência aos 2 últimos milênios que antecedem o aparecimento da escrita. Tá bem? Da pré-história é o período mais curto, a Idade dos Metais. Vai possuir como características gerais também a descoberta dos minérios, como cobre, bronze e ferro. O homem do Neolítico dá um grande passo para o progresso, abrindo justamente essa era chamada de Idade dos Metais. Enquanto no Paleolítico o homem vai usar pedras lascadas, né? No Neolítico ele usa pedras polidas. Na Idade dos Metais ele vai utilizar minérios, metais, cobre, bronze e o ferro. As aldeias que vão surgir no Neolítico vão crescer e vão dar lugar aos centros urbanos, às grandes cidades. E esses, por sua vez, vão gerar os reinos. Vão surgir também novas armas, que permitiu que um reino dominasse outro. Aí vai começar uma das práticas mais antigas da humanidade, e também uma das mais horrendas, a escravidão. Vão surgir novas civilizações que vão se desenvolver justamente perto dos rios. Para quê? Para justamente facilitar esse processo de mineração e confecção dessas armas. Fora isso também, a agricultura vai se desenvolver, a agricultura e a criação de animais vão se desenvolver mais ainda. Por quê? No caso da agricultura, você vai ter o surgimento de técnicas que até então ninguém tinha utilizado. Como assim?
Drenagem. O que seria essa drenagem? Eu pego uma região que tem muita lama, eu dreno essa água dessa região e aí a partir daí eu vou poder plantar, coisa que antes não fazia. E já que eu falei de drenar, de tirar água, vai iniciar também uma prática mais organizada, que é justamente a irrigação. Fora isso também, o comércio, que já vai que vai iniciar já seu surgimento no Neolítico, vai se desenvolver ainda mais na Idade dos Metais. Sobretudo porque antes você não tinha a utilização de moeda, assim, de dinheiro. Então essas práticas comerciais, é curioso você saber, se dava na base do escambo. Como assim? Você trocava um boi por 100 galinhas, por exemplo. Ou seja, você trocava um produto por outro. Fora isso também, você já vai ter, enquanto no Neolítico você vai ter o surgimento da roda, na Idade dos Metais você já vai ter o desenvolvimento de barcos à vela. E, além disso, no final dessa Idade dos Metais, você vai ter justamente o desenvolvimento da escrita, tá certo? Do alfabeto, que vai justamente marcar a passagem da Idade dos Metais, da pré-história, para a história. E isso vai se ocorrer, a maioria dos historiadores aceita, que vai se desenvolver essa escrita na Mesopotâmia e no Egito. Pois bem, gente, olha só, de uma maneira bem simples, essas são as características, tá bem? Mas no caso, se a gente for aprofundar mais um pouquinho, você vai ter também o quê? No caso, na Idade dos Metais, o primeiro a ser utilizado foi o cobre. Tá certo? Depois o bronze e depois o ferro. Vou falar aqui de uma maneira bem simples. O cobre vai ser encontrado antecipadamente. Depois, com um conjunto de misturas de ligas metálicas diferentes, vai se criar o bronze e depois o ferro. Tá bem? Olha, só para vocês terem ideia, no caso do bronze, ele vai se dar justamente da mistura entre o cobre e o estanho. O cobre foi o primeiro metal que o ser humano utilizou. E foi justamente no final do Neolítico que ele começou. Quando ele vai descobrir esse cobre, é que justamente você vai ter a transição do Neolítico para a Idade dos Metais. Depois da utilização desse cobre, ele vai descobrir que misturando metais diferentes você cria um novo tipo de metal, tá bem? E nesse caso, misturando o cobre com o estanho, criaram o bronze, que era, no caso, mais resistente e, consequentemente, gerava armas mais fortes. Depois do bronze, você vai ter a Idade do Ferro, que é muito superior ao cobre e ao bronze com relação à dureza, tá bem? Novamente, Idade do cobre, do bronze e do ferro. A transição desses períodos vai se dar justamente pela questão de você utilizar um material no lugar do outro. Se descobre o cobre na transição do Neolítico para a Idade dos Metais. Depois se descobre que misturando esse cobre com estanho, você cria um novo tipo de metal, chamado de bronze. Depois disso, se encontra um novo tipo de minério na natureza, o minério de ferro, que se percebeu que era mais forte, mais resistente, então passa-se a utilizar o minério de ferro. Então, durante a Idade Média, você vai ter o que? Basicamente, o que é que vai diferenciar na Idade dos Metais, perdão, vai diferenciar um período para o outro. É a utilização de minerais, de minérios diferentes. Tá bem? Pessoal, é só isso. É uma revisão bem simples. Vale lembrar que essa revisão é só para complementar o que está no blog e também para complementar o que a gente vê em sala de aula. Ok? Aproveitem, estudem e façam bom uso de mais esse recurso.